Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Bom, vamos dar início ao nosso culto, onde nós viemos aqui para adorar o nosso Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 13. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui diante de ti, reunidos como igreja, como teu povo. Ó Deus, o Senhor nos lavou e nos remiu no sangue de Jesus Cristo. O Senhor, por meio de Jesus, nos aproximou de ti. Por meio de Jesus, fomos reconciliados com o Senhor e te agradecemos, ó Deus, porque quando Cristo foi assunto aos céus, o Senhor também enviou o Espírito Santo Consolador para estar conosco, para nos auxiliar, para nos conduzir, nos liderar na perseverança, Deus amado, até o dia em que o Senhor nos chamar para si. Deus amado, que possamos confiar na sua graça, como lemos na sua palavra, que o nosso coração, Deus, se alegre na tua salvação e que possamos, ó Deus, viver nossas vidas cantando ao Senhor, porque de fato, Deus, o Senhor tem nos feito muito bem. Te louvamos, ó Deus, pelas respostas, no sim ou no não do Senhor. Nós somos ricamente abençoados, ó Deus. Pedimos a sua graça, a sua direção e que o Senhor seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A sua Bíblia comigo, meus irmãos, 1 João capítulo 1, vamos ler dos versos 8 até o 10. A gente vive em dias que muitas coisas concorrem com a nossa atenção. A gente nunca deixa de se derramar aos pés do Senhor. Quando tudo estiver muito difícil, você tem alguém em que você pode confiar. Quando tudo na sua visão estiver tudo muito bem, você também tem alguém que você pode confiar. É o Senhor Jesus Cristo. A nossa dependência do Senhor seja em todo tempo, seja na bonança ou seja na falta, seja na fartura ou não. Possamos sempre nos derramar diante do nosso Deus. 1 João capítulo 1, dos versos 8 a 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Pedir ao pastor Norival que nos leve a Deus em oração nesse momento, pedindo que o Senhor nos perdoe os pecados, as faltas. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor, ó Deus, nos criaste perfeitos, sem pecado, como nós, ó Deus, aprendemos na palavra do Senhor. E nós, ó Deus, em desobediência nos afastamos de Ti. Tu continuas, ó Deus, santo e perfeito, desde a eternidade, ó Deus. O Senhor jamais se contaminou com o pecado. Tua palavra nos ensina que enviaste teu Filho Jesus Cristo, ele vieste a este mundo, ó Deus. Nasceu da Virgem Maria. Ó Deus, ele cresceu no meio de nós, Pai, mas sem pecado. E nós, ó Deus, fomos redimidos, fomos libertos, ó Deus, do pecado que nos condenava à perdição eterna, à morte eterna, ó Deus, espiritual. Mas no Senhor nós alcançamos, ó Deus,
misericórdia. Nós alcançamos, ó Deus, salvação. Nós fomos, ó Deus, reconciliados com o Senhor por meio de Jesus. Ó Deus, mas nós ainda estamos, Pai, neste corpo do pecado. Tua palavra nos instrui, ó Deus, que o pecado já não é mais algo, ó Deus, presente em nós como uma coisa normal. Nós somos pecadores, ó Deus. Portanto, nós, como servos do Senhor, clamamos a Ti, ó Deus, que perdoe os nossos pecados. Ó Deus, que a palavra do Senhor, pela iluminação do Teu Santo Espírito, nos instrua, ó Deus. Nos mostre, Senhor Deus, o quanto o Senhor é santo. E o quanto, ó Deus, o pecado, ele é sujo e nos afasta de Ti. Ó Deus, perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor Deus, como Tu falaste para Caim, que, ó Deus, ele não deveria se aproximar e dar oportunidade para que o pecado tomasse conta, ó Deus, do seu ser. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda cada um de nós, Pai, desde da criança ao mais velho, ó Deus, dessa comunidade. Mostra-nos, ó Deus, o quanto o Senhor ama-nos, nos ama, Senhor. E quanto o pecado, ó Deus, traz consequências tão pesadas das nossas vidas. Então, Senhor, neste momento sabedor que o Senhor renova as Tuas misericórdias dia após dia, nós clamamos então pelo perdão do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos, Pai, para que vivamos uma vida de santidade e glorifique tão somente o nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, por Teu amor, por Tua misericórdia e pelo Teu perdão. Em nome de Jesus Cristo, amém. Chamar o presbítero Guilherme. Vamos pregar a palavra de Deus nessa noite. Vamos orar pelo nosso irmão. Deus, obrigado por mais uma vez nos conceder o privilégio de estarmos diante da Sua palavra. Agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Guilherme, também da sua esposa Karina, dos seus filhos Lauro e Giovanni. Louvamos ao Senhor por essa família em nossas vidas e em nosso meio. Continua, Deus, cuidando deles, os ajudando, os fortalecendo, Deus, para que eles continuem perseverando no Senhor, crescendo em graça e em conhecimento, Deus, diante de Ti. Conceda-lhes, ó Pai, as providências necessárias para as dificuldades, para as atividades, para tudo, ó Deus, que abrange suas vidas, Pai. Ser com eles, ó Deus, como até aqui o Senhor tem sido. E usa o nosso irmão neste momento, Deus, para anunciar a nós a Sua palavra. Que a nossa atenção, Deus, esteja totalmente nesse momento. Ó Deus, que o Senhor possa conduzir o Guilherme, que o Senhor o use para a Sua glória. Ó Deus, como nós lemos na Sua palavra, que o meditar do coração e o falar dos lábios do Guilherme glorifique ao Senhor. Ó Deus, e abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor, para que a gente olhe a Sua palavra, para que a gente contemple as maravilhas da Sua lei, que o nosso coração seja moldado pela Sua palavra, Senhor, que a nossa mente seja transformada por Sua palavra, Deus, que as nossas aspirações e desejos sejam transformados por Sua palavra. Abençoe esse momento, Deus, e muito, muito obrigado por estarmos mais uma vez diante da Sua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos meus irmãos. É um privilégio, mais uma vez, estarmos juntos no partilhar da palavra. Como é bom a gente estar em comunhão com os irmãos, estar mais próximos da palavra do Senhor. Ele tem realmente trazido boa palavra para nós. Todos os pregadores que aqui têm passado, tem sido um privilégio poder ouvir de tão maravilhosa graça, tão maravilhoso amor de Cristo por nós. Vamos dar continuidade hoje, decidi finalizar a nossa temporada de parábolas, 31ª parábola. Peço que os irmãos estejam abrindo aí as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Semana passada tratamos do verso 1 ao verso 8, da viúva perseverante e o juiz iníquo.
E já na sequência, do verso 9 ao verso 14, entramos nessa parábola. Vamos falar sobre justiça própria. Nós vamos falar sobre o fariseu e o publicano. Eu estimava por essa parábola, era uma das que tem um livro chamado realmente Justiça Própria, do autor J.C. Riley. É uma pregação que ele fez e foi um divisor de águas, tratando sobre a justiça própria. Hoje pela manhã foi falado um pouquinho, né, não só o Paulo comentou na IBD em relação à parte da tecnologia, mas também o Jorge em sua pregação, lá em Êxodo. Falamos um pouco sobre a justiça própria. E essa noite nós vamos nos debruçar nesse sentido também. Todos abriram Lucas capítulo 18, verso de 9 a 14. Vamos lá. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Assim ele diz: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este, justificado para a sua casa, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, é a Tua palavra, Pai. É o Senhor, ó Deus, quem nos instrui esta noite. Que o Senhor, ó Pai, encontre corações férteis nesse instante. Que a exposição da Tua palavra, ó Deus, possa adentrar às vidas, aos corações, às mentes, e o Teu Espírito faça morada e traga frutos, ó Deus, de corações sedentos. Em Cristo Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, olhando para o que nós já acabamos de ver na semana passada, na verdade, a fé e a oração caminham juntas, não podem ser separadas. Por isso, a parábola da viúva persistente, do juiz injusto, do verso 1 ao 8 aí, surgiu de forma profunda. Ela mostra que a fé verdadeira não é passiva e muito menos ela é momentânea. A fé verdadeira, ela permeia, ela é perseverante. Especialmente quando o tempo passa e a resposta de quando pedimos, de quando oramos, tarda, demora para chegar daquilo que nós pedimos. Haja visto uma doença, haja visto um acidente, haja visto um emprego, tantas coisas que muitas vezes precisamos de velocidade no nosso tempo, mas parece tardar e nós vamos ao Senhor e a nossa oração, ela não tarda. Mas Jesus vai ainda mais fundo, ele ensina que a fé genuína não se expressa apenas na perseverança, mas também na humildade do coração. Onde há um coração humilde, haverá também uma oração humilde, uma oração dependente, uma oração sincera, uma oração confiante em Deus. Então Jesus entra nessa parábola que nós acabamos de ler. A do fariseu e do publicano, ou do cobrador de impostos, que é assim que naquele período eles chamavam.
Nós não temos razão para duvidar de que Jesus dirigiu essa parábola certamente para um grupo de fariseus. Esse é o sentido claro da declaração de Lucas. Não nos é revelado exatamente quando isso aconteceu, se imediatamente depois da parábola da viúva que perseverava, ou em outra ocasião, mas na verdade isso não é o que importa aqui para nós. Ele vem na sequência, e o que fica claro é que as duas parábolas, elas são correspondentes, elas se ligam. Jesus dirige essa parábola a quem confiava em si mesmo e pensava que ninguém mais tinha valor. Não há dúvida de que a situação descrita aqui era um exagero, não era um exagero, mas um quadro fiel e inequívoco de fariseus daquele tempo. Os fariseus daquele tempo, eles estavam, nós já explicamos isso em outra oportunidade, mas os fariseus, eles tinham a sua classe, eles viviam dentro dessa sua casta, debaixo dos seus conhecimentos, e somente fariseus de fariseus se entendiam e poderiam conversar entre si, e membros das suas famílias poderiam comungar. Qualquer outro, mesmo judeu, muitas vezes não se achegavam, não se misturavam, e eles faziam questão de deixar isso claro. É engraçado como nos dias de hoje, parece que temos muito dessas coisinhas, dessas mesquinharias, onde aquele que torce para o mesmo time, trabalha na mesma empresa, faz a mesma coisa em termos de profissão, conversa das mesmas coisas na escola. Tantas coisas são tão parecidas e as pessoas vão se achegando. Essas coisas comuns atraem pessoas do mesmo clã, digamos assim. Mas a igreja é algo diferente. O Senhor Jesus, Ele traz para si, independente do seu clã, independente da sua tribo, independente dos seus pensamentos, independente da sua raça, cor, língua, religião, Ele busca, Ele atrai, porque o coração do homem é o mesmo desde o primeiro homem. Então Jesus entra nessa parábola e a gente vê que Jesus dirige essa parábola a quem confiava a si mesmo e pensava que ninguém mais tinha valor. Então, alguém dentro dessa casta se achava melhor do que outros. Colocava na sua cabeça, colocava no seu arredor de que aquelas coisas que eles faziam era o que há de mais correto na face da terra. Não há dúvida de que a situação era um exagero para eles. As duas parábolas apresentam dois homens, duas orações e dois resultados. Então vamos olhar um pouquinho para o fariseu. Vamos observar o seguinte: o fariseu assume sua postura com ousadia. Orar em pé, erguendo as mãos e os olhos. Não era de forma alguma algo inusitado, mas excedia o restante dos outros naquilo que era, eles tinham que observar a lei de Moisés. Todo mundo sabia que aquele ali no canto, ou no meio da praça, ou no meio do pátio, daquela forma, com aquelas roupas, orando daquele jeito, aquele era um fariseu. E no caso de um fariseu, esperaríamos exatamente isso. Exatamente onde lá no templo é complicado de dizer, mas é uma comparação com o versículo 13, que pode indicar que ele se coloca o mais próximo possível do santuário real, mais próximo ao pátio externo, onde podia ser visto, onde ele podia ser ouvido pelos homens, porque o pátio interno era acessível apenas aos sacerdotes.
Lá ele se postou e, olhando para os céus, orava a respeito de si mesmo. Sua oração estava centrada nele mesmo e pretendia que todos ao seu redor ouvissem a sua oração. Ele queria chamar a atenção para si. A quem ele se dirige? Exteriormente, ele se dirige a Deus quando ele diz, ó Deus. Mas interiormente, porém, e realmente, o homem está falando de si, a si mesmo. E além disso, além do mais, havendo mencionado Deus uma vez, ele não volta mais a citar a Deus. Ao longo de toda a sua oração, o fariseu se põe a congratular-se, a animar-se consigo mesmo, e em parte alguma da sua oração, o homem confessa os seus pecados. E está aí uma coisa que os irmãos têm percebido em nossa prática litúrgica, aqui em nossos cultos. E olhando para as referências bíblicas que temos, esse momento de contrição, esse momento de perdão, onde a igreja, ela internaliza e entende que o Senhor é o único que pode perdoar, o Senhor Jesus é o único que pode perdoar pecados. E no meio do seu povo, na sua comunidade, orando, na sua comunidade, intercedendo ao Senhor, Ele perdoa pecados. E nós entendemos que isso é parte do culto, por isso fazemos questão de que a gente possa trazer isso e os irmãos entendam que este momento é um momento de alegria para o nosso coração e saber que o Senhor nos aproxima em Cristo Jesus do nosso Deus e Pai. Porque enquanto estamos aqui nesse corpo pecaminoso, de pecados aparentes, de pecados escondidos, de arrogância, como a gente vê, e é muito claro isso para nós nessa parábola, um orgulho extremo, esse momento ele se torna necessário, ele se torna importante, ele ganha substância, porque precisamos do perdão do nosso Senhor. O pecado não entra no céu. E nós, como comunidade da graça, comunidade de Cristo Jesus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Isso é realmente muito, muito relevante. E nós trazemos isso todos os cultos. Louvamos a Deus por isso. Então, ao longo de toda a sua oração, o fariseu se põe a encher a sua bola. Em parte alguma da sua oração, ele confessa ali os seus pecados. Em nenhum momento ele pede que Deus o perdoe pelo que ele fez de errado. Os seus pensamentos, assim como nós, aquilo trabalha, nossos pensamentos não param. Ora, se ele tivesse algum senso de presença divina, então ele não teria também o senso de culpa. Ali em Lucas 5:8 diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. É o momento em que ele olha para Jesus e vê ele como o santo Senhor, o Filho de Deus. Em seus milagres, em sua vida, em sua presença, em suas ações, nas suas atitudes. É o próprio Filho de Deus na presença dele. Então ele simplesmente ele não se segura. Afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Assim como Isaías 6:5. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Reconhecem o seu pecado, reconhecem o seu estado. E quanto antes nós reconhecemos o nosso estado, e o quanto antes nós nos achegarmos ao Senhor, em pedido de perdão, em contrição, em humildade, mais cedo nós vamos entender quem é o nosso Deus.
Então, cheio do espírito de autojustificação, esse fariseu, e lançando olhares de desdém aos que estavam ao seu redor, o fariseu se encaminhou ao templo para orar. Em suas palavras e sua atitude mostrava que não precisava de Deus, porque confiava em si mesmo. Sua autoconfiança era tão grande que ele julgava ser capaz de manter o padrão que se havia proposto. Consequentemente, menosprezava as pessoas que não desejavam, eram incapazes de manter esse mesmo padrão de excelência, de cumprir as regras do farisaísmo daquele período. Regras tão absurdas que Jesus precisou colocar de frente deles em cada um dos seus confrontos. E nós vimos isso nas mais diversas parábolas. Pegando os fariseus literalmente de calça curta, porque não conseguiam abordar Jesus a ponto de pegá-lo, de achar qualquer coisa que pudesse denegrir a imagem de Cristo, de ser o correto, de ser aquele sem pecado. Tantas vezes. Aí a gente vê frases como, e querendo justificar-se, o fariseu ou o homem da lei vão tentando e tentando de alguma forma, mais Jesus, astuto, certeiro, vai no coração, no âmago de todas as questões, e aqui não seria diferente. Deus era apenas uma moldura para realçar os seus feitos notáveis e a perfeição de suas ações. Era isso que o fariseu queria, apenas esse glamour. Deus era apenas um trampolim para o fariseu alcançar a sua notoriedade pública, a admiração do povo. Ele agradece a Deus, não as dádivas divinas, mas as suas próprias virtudes. A oração do fariseu estava empapuçada de orgulho, recheada de vaidade, entupida de soberba. O fariseu estava tão cheio de si mesmo que não conseguia ver a Deus e muito menos amar o próximo. Olhar a necessidade do próximo. A oração do fariseu não foi dirigida ao céu, mas às profundezas da sua própria vaidade. Ele não falou com um Deus supremo que está no trono do universo, mas se dirigiu ao seu próprio eu, fazendo uma torre, um castelo de sua soberba insana. Era um louco. E às vezes eu fico pensando que no meio dessa loucura, quantos de nós achamos que no nosso mundinho, nas nossas dificuldades, nas nossas autossuficiências, a gente não faria e tomaria talvez as mesmas atitudes? Nas nossas orações, poxa vida, como eu sou feliz com os meus amigos. Obrigado, Senhor. O Senhor me colocou aqui no meio desse povo. Como eu amo estar aqui. Como é bom. Como eu sou bom em fazer o que eu faço. Como eu gosto de aparecer no meio do meu povo. Às vezes o coração da gente é tão enganoso que até mesmo dentro da igreja, dentro do nosso quarto, a gente tem pensamentos vaidosos, orgulhosos, capaz de arrebatar o nosso coração do Senhor e colocarmos a nossa vaidade, o nosso orgulho em primeiro lugar, porque muitas vezes deu certo um negócio, deu certo um emprego, fui curado. E de repente, as alegrias que momentos e felicidades trazem, eu não consigo me achegar ao meu Senhor por conta de conquistas,
por conta de seguir à risca cada uma das regrinhas que são colocadas. O fariseu, ele retrata muitas coisas. Muitas vezes ele pode mostrar coisas para nós. Então a sua oração foi apenas um discurso para exaltar as suas próprias virtudes. Meus irmãos, orar não é proferir fórmulas bonitas, bem colocadas retoricamente, ainda que regadas de lágrimas. Orar não é se exaltar, nem proclamar as suas próprias virtudes. O fariseu, ele não orou, ele fez um discurso muito eloquente para se autopromover. Ele não orou, ele tocou trombetas. Ele não orou, ele aplaudiu a si mesmo. Ele não orou, ele fez cócegas no seu próprio ego. Ele não orou, ele fez um solo do hino "Quão grande és tu", olhando para o espelho. William Barclay, um teólogo, diz assim que o fariseu não foi orar, foi apenas informar a Deus acerca do grande homem que ele era. Não existe nada mais abominável aos olhos de Deus do que o orgulho. É impossível orar sem primeiro calçar as sandálias da humildade, porque você se rende ao Senhor. Soberba e oração não podem habitar no mesmo coração ao mesmo tempo. Soberba e oração não habitam no mesmo espaço. Um outro ponto do porquê sua oração foi rejeitada é que a sua oração não se baseava na misericórdia de Deus, mas na confiança própria. A gente vê no verso 14. A base da sua oração não era a graça de Deus. Ele confiava não em Deus, mas ele confiava em si mesmo e o quanto ele era perfeitinho nas regrinhas que ele acompanhava e executava. A gente pode concluir que nenhum orgulhoso que menospreze seu semelhante pode prevalecer na oração. Como é que eu desprezo o meu irmão? Desprezo uma pessoa e vou ao Senhor e me exalto. Não encaixa, não cabe. O fariseu entrou no templo cheio de nada e saiu vazio de tudo. Não sobrou nada, porque ele não tinha nada para dar. E isso aponta para exatamente o conceito de justiça própria. E esse conceito a gente precisa falar. A justiça própria é a atitude pela qual uma pessoa religiosa se considera moralmente justa e aceitável diante de Deus, com base na sua obediência a normas e práticas religiosas, sem levar em conta o seu verdadeiro estado espiritual, o seu coração. Trata-se de uma espécie de auto-engano espiritual. O indivíduo passa a confiar nas suas realizações, na disciplina e do desempenho para garantir a aceitação divina. Opa, Deus deu essas regrinhas aqui, então eu vou seguir uma a uma. E no caso dos fariseus, os fariseus colocaram todas essas regrinhas para que a gente não erre e assim eu vou ser perfeito. Esse conceito aparece de forma marcante nos evangelhos, especialmente na maneira como Jesus confronta a postura dos fariseus. Eles eram religiosos na observância externa da lei, mas frequentemente negligenciavam o coração, não se importavam com os sentimentos, com as emoções, com aquilo que mudava realmente aqui dentro. Não eram todos os fariseus. Eu olho José de Arimateia, eu olho Nicodemos, homens que foram tocados pelo Senhor tão profundamente, conhecedores da lei, conhecedores de todas as regrinhas e normas farisaicas, mas se renderam ao Senhor. Por isso o Senhor declarou que a justiça de seus discípulos deveria exercer em muito a dos escribas e fariseus,
mostrando que essa conformidade exterior não satisfaz as exigências de Deus. Aquilo que eu aparento ser, desculpa, mas não é isso que Deus deseja. Ele olha lá dentro. Ele mexe lá dentro. E o orgulho, preconceito, arrogância, hipocrisia, mentira. E a gente mente para nós mesmos. Somos fábricas de criação de ídolos e nós fazemos cada coisa pelos nossos ídolos. A religião visível pode impressionar os homens, mas não necessariamente agrada ao Senhor. Então ele se achava o tal, porque ele cumpria tudo certinho. Mas diante de Deus, a gente vê ali no verso 14, verso 13, que não foi aceitável. Aqui entra uma distinção teológica fundamental. Existe aquilo que chamamos de justiça alheia. Uma justiça que não é nossa por natureza, mas que vem de fora, pertence a outro. Trata-se da justiça de Cristo, mediante a qual Deus justifica o pecador. Essa justiça não é produzida por nós. Ela é concedida para nós. É recebida pela fé. A verdadeira vida cristã começa justamente aí. A justiça própria, no sentido saudável e bíblico, não é a causa da nossa aceitação diante de Deus, mas é o fruto. Nós vamos com frutos de justiça própria, baseado em que Cristo fez por nós. Ele imputa a sua justiça em nós. E nós respondemos a este mundo com justiça. A justiça do próprio Deus, a partir da sua palavra, de como nós o conhecemos. Nós não misturamos com o nosso orgulho. Na verdade, nós mortificamos o nosso orgulho, nós mortificamos a nossa arrogância, para que a justiça imputada do Senhor Jesus tome todo o espaço. Então, ela é o fruto. Ela não é o fundamento da salvação, e sim a consequência da união com Cristo. Quando alguém é justificado pela justiça de Cristo, passa a viver uma vida transformada, mortificando a carne, praticando o amor ao próximo, cultivando a humildade, cultivando o temor a Deus. Essas obras não compram a graça, elas demonstram que a graça foi recebida por nós. A justiça em nós produz graça, produz mudança, transformação. O perigo da justiça própria, no sentido negativo agora, está na inversão dessa ordem. Quando alguém tenta tornar-se aceitável diante de Deus por meio da sua própria obediência, confiando em sua moralidade, confiando na sua disciplina, confiando na sua religiosidade. E é impressionante como isso, na cabeça desses homens, era a verdade absoluta. Se eu seguir isso aqui, eu agrado a Deus. Independente se eu estou agradando os outros. Independente se eu estou amando aos outros. Independente se eu tenho graça para com os outros. Mas eu seguir isso aqui, acabou. Aí cai exatamente no erro que o apóstolo Paulo denunciou. Ignorar a justiça de Deus e procurar estabelecer a sua própria justiça. Nesse caso, a pessoa não está se submetendo à justiça que vem de Cristo, mas ela está tentando criar uma justiça autônoma. Ela quer fazer por ela, independente de Deus. Por mais que a gente fale de Deus. A verdadeira justiça cristã, portanto, não nasce do esforço humano tentando alcançar a Deus, mas da fé que recebe a justiça de Cristo. É por meio da fé que nós recebemos. E essa fé, uma fé genuína, inevitavelmente se manifesta
em transformação ética real, ou seja, a maneira que eu ajo com o povo, daqui para fora, aponta para o meu Senhor. Primeiro vem a aceitação graciosa de Deus, depois a vida transformada, nunca o contrário. Então a gente olha agora para o publicano, aquele cobrador de impostos, arrependido. E se a gente olha para o retrato desse publicano, na parábola do fariseu e do publicano, Jesus apresenta dois homens que sobem no templo para orar, mas apenas um deles realmente ora. O fariseu fala longamente de si mesmo, de suas obras e de sua superioridade moral. Já o publicano, quando a gente olha para o cenário das sinagogas, elas eram encontradas por todo o país e em vários lugares de Jerusalém. O publicano não ousava entrar numa sinagoga. O que ele procurava era um lugar onde ele pudesse adorar a Deus sem ser perturbado. Sendo judeu, tinha acesso ao pátio externo do templo e podia ir até lá na hora da oração, pela manhã ou pela tarde. Só desejavam um lugar onde pudesse permanecer afastado dos outros e se achegavam ali para orar. Ele tinha consciência. O publicano ouviu a palavra de Deus, que o convenceu de seus pecados. Sua consciência o estava incomodando, precisava de ajuda espiritual, queria chegar até Deus, mas estava sobrecarregado pelo peso de sua própria indignidade diante de Deus e dos homens. Ele entendeu que agora sua identidade era pecador. Ele era o pecador. Ele entendeu isso. Nem mesmo se atrevia a erguer os olhos para o céu, apenas ergueu as mãos em oração. Sentia vergonha pelos pecados cometidos contra Deus e contra o próximo. Empregado dos romanos, era objeto de desprezo e zombaria entre o seu próprio povo. Porque ele era o coletor de impostos, então os judeus não suportavam. E dentre os romanos, ele era desprezado. Sabia que os que tinham prejudicado de tal modo que o viam como um ladrão, viam ele como um traidor, um impuro. Não se surpreendia que os fariseus o considerassem pecador e transgressor da lei de Deus. Mas mesmo como cobrador de impostos, desprezado e reconhecido como pecador público, oferece uma das mais puras expressões de oração registrada nas Escrituras. Ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Sê propício a mim, o pecador. Essa era a sua condição. E ele sabia a quem clamar, como clamar. A oração do publicano ela é breve, mas teologicamente profunda. Essa semana estávamos falando sobre telegrama lá no nosso acampamento ali com os jovens. Na época que eu namorava a Karina, nós conversávamos por carta apenas. Aonde eu morava em Guaratinguetá, eu não tinha telefone, ela tinha apenas um orelhão na frente da casa dela. E a gente conversava por carta, e se precisasse de algo urgente, naquela época, o que tinha? Na verdade, ainda tem nos dias de hoje, o telegrama. Simples, objetivo, no máximo 120 caracteres, você mandava e chegava no mesmo dia. WhatsApp? Mensagem de texto? Não tínhamos nada disso. E nós estamos falando em 94, para os mais antigos, isso... Eram apenas cartas. Eu saía no domingo à noite, escrevia uma carta para chegar na quarta-feira, porque sexta-feira eu chegava. A mesma coisa ela fazia. Éramos cartas. E em poucas palavras, o que a gente está vendo aqui
nessas palavras do publicano, é como se fosse um telegrama sagrado. Simples, objetivo, mensagem passada profunda. Poucas palavras, mas carregadas de significado eterno. Nela encontramos os grandes temas da fé cristã: Deus, misericórdia, pecado, propiciação, perdão. Tudo que a gente precisa. Não há rodeios, não há comparações, não há justificativas. Não fica se justificando. Ele sabe da sua condição. Você sabe da sua condição, meu irmão? Você conhece a sua condição, meu irmão? Ou fica rodeando ao falar com o Senhor em suas orações? O salmista fala que precisamos pedir perdão. Peça perdão. Não espere um sentimento, não espere uma luz. Peça perdão. Foi isso que nós fizemos aqui hoje. Há apenas confissão sincera e dependência absoluta da graça divina. O publicano se reconhece como pecador, como o pecador, assumindo para si a posição de maior culpado. Ele não minimiza a sua condição, nem relativiza comparando-se com os outros. Pelo contrário, ele se coloca diante de Deus como alguém que nada tem a oferecer, a não ser a sua própria miséria moral. Sua postura exterior reflete a realidade que está aqui dentro do coração dele. Fica de longe, não ousa levantar os olhos ao céu e bate no peito em sinal de profunda contrição. Eu sou pecador. Preciso do Senhor. Perdoa-me, ó Pai. E cada gesto revela um coração quebrantado. Uma das principais lições é que a condição pecaminosa não é motivo de desespero, mas é o cenário próprio para a manifestação da misericórdia de Deus. O publicano, mesmo consciente da sua culpa, ele se aproxima de Deus. Ele não foge da presença divina, mas corre para ela, porque ele sabe aonde tem o pão. Ele sabe onde está o perdão, ele sabe onde está Deus, ele sabe quem é Deus. Isso demonstra que a sua verdadeira convicção de pecado, quando acompanhada de fé, não afasta o homem de Deus, mas conduz o homem direto para Deus quando você tem fé no Senhor. Um outro ponto essencial é que não é o grau de sentimento ou de dor pelo pecado que garantem o acesso à graça. O publicano não fundamenta sua súplica em quão profundamente ele sente a culpa. Ele não diz, "Sê propício a mim, porque eu estou muito arrependido." Ele simplesmente diz, "Sê propício a mim, o pecador." Sua esperança não está na intensidade da sua contrição, mas na misericórdia de Deus. Assim, o grande pregador Spurgeon combate a ideia de que a salvação depende da medida do desespero ou da emoção humana. Ela depende exclusivamente da graça divina, não o quanto eu sinto ou o quanto eu me emociono, o quanto eu reconheço que eu preciso do Senhor. Porque o abismo que nós temos diante de nós, para com o nosso Deus, é tão grande por conta dos pecados, que nós carecemos do Senhor. Nós precisamos de Deus. Ele depende exclusivamente da graça divina. A palavra propício indica que um apelo à reconciliação baseada num sacrifício. Ele sabe que precisa de sangue para se chegar a Deus. É o sangue do Cordeiro. O publicano clama para que Deus trate com o seu pecado mediante expiação. Ele sabe da necessidade de um sangue remidor.
Ainda que talvez não compreendesse plenamente o alcance dessa verdade, a sua oração aponta para a necessidade de um sacrifício que removesse toda a realidade que encontra somente no cumprimento da promessa em Cristo Jesus. É só o Senhor Jesus. O resultado é imediato e glorioso. Jesus declara que o publicano desceu para casa justificado e não o fariseu. Justificação significa que sua culpa foi removida e que ele foi aceito diante de Deus. A mudança é completa. Ele entra no templo condenado pela própria consciência e sai reconciliado, perdoado e em paz com Deus. Precisamos do Senhor. Precisamos do nosso Salvador. O publicano, portanto, torna-se um modelo do pecador salvo pela graça. Ele ensina que a consciência do pecado deve nos levar a Deus e não ao desespero. A misericórdia divina é o único fundamento da salvação. Nenhum mérito, promessa ou desculpa pode substituir a simples fé na graça do Senhor Jesus. E por último, a confissão sincera e a confiança na propiciação resultam em justificação e paz. Eu dependo do meu Senhor. Eu preciso do sangue do meu Salvador. Sem esse sangue eu jamais vou ver a Deus. Jamais terei acesso ao céu, que é a presença pura, exuberante, formosa do nosso Deus. Assim, a parábola nos conduz ao coração do Evangelho. O homem que nada tem e nada é, mas que clama por misericórdia, encontra em Deus plena aceitação. O caminho da justificação passa pela humildade, pela confissão, pela confiança exclusiva na graça soberana do nosso Deus. Nós precisamos do Senhor. Nesse livro, Justiça Própria, do J.C. Ryle, ele enfatiza o seguinte: justiça própria é natural ao coração humano. É mais perigosa que pecados escandalosos e impede o arrependimento. Só é destruída pela visão da santidade de Deus. E a cruz é ofensiva ao orgulho humano. Então ele traz um cenário, esse enredo de um mundo onde a nossa condição de pecadores nos distancia do Senhor, cada vez mais nos distancia por conta dos nossos pecados. A justiça própria, ela é pior do que um pecado escandaloso. Ela nos impede de nos arrependermos porque a gente confia na nossa justiça. Nós estamos fazendo tudo certinho. Eu vou me arrepender do quê se eu estou fazendo o que é certo? Mesmo que eu despreze o meu irmão aqui, mas eu estou aqui, estou indo na igreja todo domingo. Estou ali batendo meu cartão. Eu estou falando bom dia para os meus irmãos. E muitas vezes a gente continua fazendo as nossas justiças próprias, nos nossos caminhos errados. E isso vai machucando, machucando, machucando. Eu recentemente, na verdade faz um ano que voltei para um negócio chamado academia. Os calos aparecem. E aparecem. E aquilo dói no começo. Dói no começo, já não dói mais tanto. De repente eu nem sinto mais a pele.
porque já está tão calejado que eu já não sinto mais. É exatamente assim o pecado, quando cometido muitas vezes, e muitas vezes, e muitas vezes. De repente a gente não sente mais. Precisamos da graça, para que abra os nossos olhos, para que brote em nosso coração novamente o arrependimento por aquilo que nós temos cometido, para que tire de nós essa justiça própria e seja imputada a justiça de Cristo em nós, para que então eu possa dar frutos de justiça em minha vida, e eu consiga demonstrar isso, não para autopromoção, que nem este homem fez, mas pela certeza de que foi o meu Senhor quem me resgatou do meu pecado, que eu já nem sentia mais. Então, aqui a gente vai para algumas aplicações. Para aquele religioso nominal, você frequenta o templo, mas em que você confia? Em quem você confia? Para aquele moralista que gosta de seguir tudo certinho, ser melhor que os outros não é ser justo diante de Deus. Para o pecador consciente, há esperança. Para quem abandona a autoconfiança. Para a igreja, o maior perigo não é o mundo lá fora, é o farisaísmo que está aqui dentro. O maior obstáculo entre você e Cristo pode ser a sua própria religião. Então pergunto mais uma vez, em quem você confia? Ou em que você confia? Sua oração tem mais confissão ou tem mais comparação? Verso 14. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Onde está a humildade? A parábola aponta para a insuficiência da justiça humana, meus irmãos. A necessidade da justiça imputada de Cristo. Ela aponta para a centralidade da cruz. A aplicação da parábola não é limitada nem pelo tempo e nem pela cultura. Tanto fariseus como publicanos são encontrados na igreja também. Se olharmos no espelho da palavra de Deus, podemos vislumbrá-los em nossa própria vida muitas vezes. Jesus ensina que a verdadeira humildade leva à exaltação. Ele nos diz que olhemos apenas para Ele ao buscarmos a salvação. Quando estamos conscientes de nossa própria insignificância diante de Deus e pedimos misericórdia, Deus perdoa os nossos pecados e nos salva por meio do Seu Filho. Nas palavras de Paulo, ali em 1 Timóteo 1,15, ele diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa oração sincera precisamos fazer. O publicano não saiu apenas perdoado, ele saiu declarado justo, porque creu em Cristo, porque creu em Deus. Somente a Deus toda a glória. Vamos orar. Bendito Deus, eterno e poderoso Pai, estamos diante da Tua palavra, ó Deus. Uma palavra que vem direto aos nossos corações, que mexe com nossa condição humana, pecadores que somos, redimidos por Cristo sim, porque confiamos em Sua obra perfeita. Mas o pecado bate a porta todos os dias. O nosso inimigo faz questão de esfregá-lo em nosso rosto todos os dias. Senhor, sê propício a nós, Teus filhos. Nos arrependemos dos nossos pecados, pecados que muitas vezes são ocultos,
são ignorados. Mas, Senhor, pelo Teu Espírito, revela a nós aquilo que nos traz e nos distancia do Senhor, ó Deus. Precisamos de Ti para que seja iluminado a nossa mente, o nosso coração, a tal ponto, ó Deus, que me faça dobrar os meus joelhos e realmente clamar ao Senhor, ser propício a mim, ó Pai. Pois careço do Senhor e porque sou pecador. Ó Deus, precisamos de Ti, ó Pai. Carecemos da Tua graça. Não temos ninguém além de Ti que nos traga e nos faça estarmos diante de Deus novamente. Nos aproxime do Senhor novamente. Mas porque o conhecemos, nós vamos ao Senhor. E em Cristo Jesus nós pedimos. Ser propício a nós. Pai querido, louvamos o Teu nome e em Cristo pedimos. Amém, ó Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um dos meus irmãos, de hoje para todos sempre, e em Cristo oramos. Amém, ó Deus.